Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu tenho o prazer, de estar aqui com meu amigo João Ricardo Lafraia, que é mestre nessa área de gestão de ativos. Ele é sócio proprietário da consultoria Com a Sete e autor de vários livros nas áreas de gestão de ativo, confiabilidade e meio ambiente. Lafraia, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e vamos falar bastante hoje aqui de gestão de ativos. Ok, prazer é meu, Marcelo. Lafraia, vamos direto ao ponto aqui. O que são ativos? A gente acha que ativos são só aqueles bens físicos, né? Mas eu acho que tem outras coisas, né? Explica pra gente o que são ativos. Aqui a gente está conversando em ativos não no sentido contábil, né, mas no ativo tangível e intangível. Então, ativos são propriedades, são equipamentos, fábricas e plantas para grandes empresas, mas também a gente pode entender ativos como informação, relacionamento, conhecimento. Né? Então, um livro é um ativo, né? Uma empresa de advocacia pode ter seus clientes como uma carteira de ativo. Então, ativo é qualquer coisa que gera valor potencial real para uma organização, seja ela pequena, média ou grande, Marcelo. E me diz uma coisa, Lafraia, novamente, a gente parece que quando olha para ativo, a gente está falando de coisas físicas, né? E aí a gente fala de gestão de ativos, né? Se a gente for pensar até nos bens pessoais que a gente tem em casa, a gente tem uma infinidade de coisas, né? Imagina numa empresa, né? Uma empresa grande, uma empresa média, pequena, você fazer a gestão, você fala de tudo que você tem, a gente vê até aquelas plaquinhas em algumas empresas, né? Que é patrimonial, que na verdade é um ativo. Como é que você faz a gestão disso, por exemplo, numa uma grande empresa? Você que trabalhou muito tempo aí também, na maior empresa do país, né? Como é que fazia o ativo? Como é que você faz a gestão de ativo? Então, a gestão de ativos, Marcelo, é lógico que ela nasceu da experiência das grandes empresas de óleo e gás, mineradoras, né? E a ideia é que esses ativos eles sejam geridos ou gerenciados ao longo do ciclo de vida, né? A gente sabe que nessas empresas a gente precisa desenhar, projetar, adquirir, construir, montar, operar, que é a maior parte do tempo, manter, né? Sem manutenção os ativos não funcionam, e chega uma determinada época nós temos que descomissionar esses ativos. Então, essa gestão integrada ao longo do ciclo de vida, então esse conceito de gestão do ciclo de vida é fundamental para a gestão de ativos. Então, a ideia é, nesse mundo da transformação digital, das mudanças climáticas, da emissão zero, as empresas precisam estar muito atentas, né, para que elas consigam fazer que esses ativos estejam produzindo os resultados, principalmente os resultados econômicos financeiros, mas não só eles, né, de sustentabilidade, de atendimento ao cliente, atendimento à regulação o tempo todo, porque senão acaba que eles passam por uma fase que acabam destruindo o valor organizacional, seja através de acidentes, seja através de altas quantidades de paradas e falhas não planejadas, ou até porque não são mais lucrativos. Okay? Mas isso para grandes empresas, Marcelo. Então, isso é interessante, né, Lafraia? Porque, por exemplo, quando a gente fala das pequenas empresas, né? Às vezes a empresa compra um ativo, né? Seja um carro, um computador, né? Eu acho que isso também se aplica como um ativo, né? Sim, claro. Os nossos ativos pessoais, a nossa casa, o nosso carro, né, o Marcelo, as nossas aplicações financeiras também, são todos exemplos de ativos que precisam ser gerenciados, né? E aí, Lafraia, deixa eu te fazer uma pergunta assim, para o pequeno empresário, para o médio empresário, né? Assim, você compra um computador, você acha que aquele computador vai durar a vida toda, né? Mas pelo que você até falou ali, você tem uma gestão do ciclo de vida, né? Talvez isso esteja até longe da realidade dos pequenos e médios, por eles não conhecerem como faz isso. Como é que faria isso, por exemplo, para uma empresa pequena ou média? Quais seriam as dicas para que eles pudessem gerir melhor, né, os ativos e que eles pudessem ter esse lucro, né, ou, sei lá, deixar de ter prejuízo, que nem você comentou? O Marcelo, olha só, a gente aplica a gestão de ativos em empresa pequena, por exemplo, a Abraman, Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos. É uma empresa pequena, né? É uma empresa que não tem ativos físicos, é uma empresa de serviços, ela presta serviços de treinamento, organiza palestras e eventos. Então, ela tem que gerenciar os ativos que ela possui, né? A carteira de clientes, o conhecimento, da mesma forma que uma grande empresa de óleo e gás gerencia lá suas plataformas, refinarias, etc. Só para dar um exemplo, nós marcamos esse podcast para ser ao vivo,
Mas nós esquecemos que nós temos um grande ativo, que é a capacidade de prestar esse tipo de serviço, né, utilizando as redes sociais hoje, né, o StreamYard, o Google Meeting, etc, etc. Então, a maneira como a gente utiliza essas ferramentas, que também são ativos, esse conhecimento, precisa ser gerenciado, porque a gente estava acostumado, pré-pandemia, com reuniões presenciais, precisava marcar viagem e tal. Agora a gente manda um invite aí no Google, né, e se encontra e faz esse tipo de reunião, né, que é um ativo também, a capacidade de realizar esse negócio, precisa ser gerenciado, porque daqui a pouco pode ser que essa mídia não seja mais aplicado. Entra lá, como você conhece bem, aí, o metaverso e tal, né? Então, é a mesma coisa, né? Os ativos têm vida, né? A maneira como você presta um serviço, a maneira como você dá uma aula, a maneira como você escreve um livro, né? E a gente precisa estar atento com isso. Poxa, chegou uma hora que eu preciso revisar, preciso fazer uma manutenção, preciso montar uma nova versão desse processo. Então, a manutenção é fundamental, tanto para os ativos físicos como os ativos não físicos, como conhecimento, serviços, etc., Marcelo. Eu acho que isso é mais aplicável aí para pequeno e médio empresário. E me diz uma coisa, Lafraia, a gente está falando muito da gestão de ativo, quase que, digamos assim, controlando, né, vendo se o ativo, o ciclo de vida, se ele está, se ele, digamos assim, quanto tempo ele ainda vai ter, né, ou ainda consegue extrair valor, né? Por outro lado, a gente vê grandes tecnologias chegando por aí também pela frente, né? A gente fala aí muito de inteligência artificial, ciência de dados, né? E como é que você vê essas novas tecnologias, né, chegando, né, para auxiliar na parte de gerenciamento de ativos? Isso é positivo? Qual que é qual o tempo que você acha que isso vai entrar de forma mais efetiva, não só nas, digamos assim, grandes corporações, mas também nas corporações de uma maneira geral? Marcelo, olha só, eu digo sempre que gestão de ativos é mais gestão do que ativo, né? Então, tem alguns princípios. Um dos princípios que são aplicados à gestão de ativos, um deles é a adaptabilidade. Então, a adaptabilidade é a nossa capacidade de estar preparado, perceber a mudança e a habilidade de mudar. Porque eu posso perceber a mudança e não mudar. Então, esse mundo da transformação digital, eu chamo o mundo 4F: Fast, Free e Fit. Né? O que é? Um mundo Fast, fast, né? Rápido, fast. ágil, né? Free, né? Uhum. Hoje todo mundo tem possibilidade de expressar suas ideias nas redes sociais. Flat, sem hierarquia. Hoje a gente tem os que se conhecem, os que não conhecem. São os dois. Não existe mais aquela hierarquia piramidal das grandes. E fit, né? Que é um enxuto, né? Então, o modelo. Então, esse mundo 4F, MUVUCA. O que é MUVUCA? Muito VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Então, essas ferramentas de transformação ágil são essenciais para aplicar a gestão de ativos. Hoje, a gente não tem uma previsibilidade que vai acontecer daqui a 6 meses, Marcelo, com muita certeza. E as grandes empresas sofrem mais do que isso, né? Muito mais. Mas as pequenas empresas também hoje precisam estar muito atentos, porque as tecnologias estão chegando, as novas tecnologias físicas e as não físicas, as moedas digitais, né? a emissão zero em 2050. Né? Isso implica em ter um portfólio de ativos, né? Um conjunto de ativos que seja compatível com essa nova realidade. A gestão de ativos ela vai ter vai trazer essa visão, cara, como é que eu vejo o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. Então, métodos como Scrum, Kanban, OKR e outros, né? Eles estão todos integrados nesse processo, né? De forma a ajudar essa verdadeira transformação que a gente está vivendo, Marcelo. Então, vamos pegar no nível pessoal. Puxa, eu quero contribuir para as emissões zero, net zero, né? Balanço de emissões zero em 2050. Puxa, eu vou colocar um painel elétrico na minha casa, né? Como é que eu vou manter? Né? Depois, se der um problema, eu vou comprar um carro elétrico. Puxa, né? Então, será que esse carro elétrico é o melhor? Onde é que eu vou abastecer esse carro elétrico? Então, é um exemplo, né, de como a nova realidade que se apresenta para a gente muda a nossa realidade pessoal e a realidade das empresas. A gente não pode ficar... As empresas, pequenas, médias e grandes, não pode ficar fora disso. Olha o que o pessoal está sofrendo no ramo imobiliário, né, Marcelo? Quem investiu em escritórios, né, em grandes cidades, né, e
vendo, né, o valor desses imóveis cair, desses ativos caírem, porque as pessoas estão usando o StreamYard, o Google Meetings, ou qualquer uma dessas plataformas digital, Marcelo. Então, é uma realidade, é isso que está acontecendo para nós no dia a dia. E Lafraia, me dá algumas dicas, por exemplo, se você, né, for uma empresa pequena, média, né, eu quiser, né, tenho interesse em começar a fazer gestão de ativos, quais são as 4 ou 5 dicas que você dá? Por onde eu começo? Marcelo, assim, excelente pergunta. A gente começa sempre pela estratégia, planejamento estratégico, né, que seja uma matriz SWOT, uma matriz FOFA, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Daí eu vou saber quais são os meus riscos. A gestão de ativos é risk-based, é baseada em riscos. Com esse processo, eu vou olhar meu portfólio de ativos, né? Tanto para as oportunidades quanto para as ameaças. Aí eu vou pegar quais são os meus ativos críticos. Por exemplo, eu preciso hoje ter um StreamYard, saber usar o Google, né? Google Meetings, qualquer que seja a ferramenta. Eu vou fazer um plano desses ativos, né, de ciclo de vida de longo prazo, né, dentro da realidade da empresa, né, e vou fazer a minha gestão através de métodos ágeis, se for uma empresa de projetos ou tipo software, né, um Scrum, ou se for uma empresa de fluxo contínuo, um Kanban, né, que também é um ativo esse conhecimento, né, e colocar isso num processo, Marcelo, né. Eu digo sempre, em vez de ser um projeto que tem começo, meio e fim, um processo que nunca acaba, né? E que precisa ser revisado de tempos em tempos. De maneira muito rápida, hein, Marcelo? Para dar Então, uma dica como é que isso se aplica. esse processo você tem que rever de quanto em quanto tempo, mais ou menos, né? Porque eu entendo assim, deixa eu tentar entender aqui, né, o Lafraia, você está falando o seguinte, eu faço eu faço essa gestão de risco, né, a matriz SWOT, eu faço aí pego essa lista de ativos e muitas vezes as empresas pequenas e médias às vezes não têm uma lista de ativos, né? Então é uma coisa que às vezes dá trabalho de fazer, né? Porque o ativo vai dar borracha ao carro, né? Ao espaço físico, né? E aí, depois disso, eu começo a fazer um processo para ver se todos aqueles ativos eles estão funcionando, se precisam de manutenção, quando vão acabar eu vou precisar ressuprir, né? Em quanto tempo? Tem um tempo mágico aí nisso? Não? O Marcelo, a gente diz isso é um processo contínuo, né? Então, as metodologias ágeis, a gente coloca no modelo Scrum, por exemplo, né? Quais são os backlogs do meu projeto Scrum, do meu Kanban, porque a cada dia a gente recebe novas demandas e a coisa muda o tempo todo, né? Se você for uma pequena empresa de consultoria, aparece um cliente amanhã que te faz uma proposta que faz mudar totalmente teu direcionamento, e você tem que ser ágil para mudar, né, o seu conjunto de ativos. Então, hoje, né, vamos falar assim, para pequenas empresas que estão no mercado de conhecimento, no mercado digital, isso é online, Marcelo, tem que ser, tá? E esse processo parece que... É claro que para uma grande empresa, uma empresa de oil and gas, você vai ter um horizonte de tempo de 20 anos. Mesmo assim, elas hoje estão sofrendo bastante, né? É uma guerra do Golfo, é uma pandemia, o que obriga, né, com que eles mudem as estratégias, assim, on the fly. Então, né, no voo, né? Não dá para você... E isso é uma grande discussão, Marcelo, porque essas metodologias tradicionais, elas precisam ser... Por isso que acompanhadas dessas metodologias adaptáveis. O nome é adaptabilidade, Marcelo. Como diz o Peter Drucker, qual é o melhor momento de iniciar uma transformação? Quando você inicia agora. Porque não dá para esperar muito, Marcelo. Não, e até mesmo, né, o Lafraia, é interessante assim, quando você está olhando uma empresa pequena, ou média, ou até mesmo grande, né? Se você não tem um controle, uma boa gestão de ativos, o dinheiro vai embora e você nem vê para onde ele vai, né? Porque você não sabe o que comprou, onde está, né? Eu acho que eu tenho isso em algum lugar, e o dinheiro vai embora e depois você não sabe aonde, né? Marcelo, para os giggers aí, né? Usando a tecnologia, puxa, ter o teu Trello, né? Então, Marcelo, tem reunião essa semana aí, quinta-feira, tá horário, né? Como é que vai ser? Bota lá e vamos gerenciando, Marcelo. E é assim que a gente tem feito, é assim que a gente coloca para as pequenas, médias e grandes empresas. Então, se você é uma mineradora, rapaz, tem uma queda rápida no preço de minério. Puxa, tem que adaptar meu processo de manutenção para aproveitar essa janela de oportunidade, né? Puxa, o preço do dólar e o combustível, né? O petróleo está lá em cima.
não é momento de fazer manutenção agora. Então, aqueles planos fixos têm que ser ágeis, Marcelo. Mas eu também não posso só aplicar uma metodologia ágil, porque ela foi desenvolvida para software, basicamente, né? E deixar o meu ativo físico, que está sujeito a controles da Marinha, da aeronáutica, enfim, de todos os agentes reguladores que governam o país, né? E preciso ter um lastro de sustentabilidade para que eu mostre para ele que eu cumpro com a legislação de um modo permanente, apesar das mudanças. E eu tenho que ser capaz de ajustar isso. Rapaz, é um mundo extremamente desafiador, viu, Marcelo? E eu tenho proposto isso para os grandes empresários. Olha, não dá para você ter aquele teu plano estratégico de 5, 10 anos. Ele é uma carta de intenções, meu cara. Isso aí é só para onde aponta a bússola, né? Mas não é mais aquele caminho que antes existia tão estruturadinho. E se a gente pensar bem, tá bom, carros elétricos, será que nós vamos ter minerais suficientes para poder fazer as baterias de lítio, qual que é a pegada de carbono desse processo? E quando acabar a vida útil da bateria, eu vou jogar na fossa abissal, a gente vai mudar das emissões gasosas para os poluentes sólidos, né? Vão ter um monte de metal pesado aí, de baterias sendo colocado nos aterros. Então, a gente precisa pensar nessa economia circular, né, Marcelo? Como é que nós tornamos esse mundo adequado a essa visão que é hoje, né? Emissões zero em 2050, né? Emissões net zero, né? O balanço zero compensadas, digamos assim, em 2050. Eu já sou adepto desse processo, tá, Marcelo? Né? Como pequena empresa e como cidadão individual. E eu acho que a gestão de ativos é fundamental nisso. Ninguém vai sobreviver a esse mundo, Marcelo, se não tiver essa visão de ciclo de vida. A gente estou comprando celular, eu estou buscando celulares agora que não tem essa obsolescência forçada incrível, Marcelo. Puxa, nós estamos gerando um lixo, né, desses equipamentos. Muito, como é que eu reaproveito isso? Será que eu preciso dessa obsolescência, né, nesse ritmo? Né? Segurança de informação, Marcelo. Uhum. Então, são algumas questões que eu trouxe para vocês que nos afetam a todos, pequenos, médios e grandes, Marcelo. E a gestão de ativos é a ferramenta, meu. Eu acho que aqui a gente tem assunto para falar muito, né, Lafraia? Pena que o nosso tempo já voou aqui. É uma degustação, Marcelo. Mas já fica aí o convite para o próximo. O próximo presencial. Daí a gente faz a gestão de ativos melhor para fazer presencial, né? Não, bacana, mas você veja que os nossos ativos hoje mudam tanto que quando foi me enviado o convite via o Google Meeting, eu já sentei ali, já abri o Google Meeting, o pessoal da Marcelo Reis aí começou a me ligar. Puxa, vocês não tá aqui na porta? Não, eu estou na porta do metaverso aqui, cara. Olha que mudança, Marcelo, olha que espetáculo de exemplo, né? Para pequenas empresas como a gente hoje vivencia, Marcelo. Muito bacana. Tá ótimo, Lafraia. Para a gente fechar aqui, Lafraia, uma frase que te inspira. Rapaz, eu gosto uma do Stephen Covey que tem a ver com gestão de ativos. Begin with the end in mind. Né? Comece com o final na cabeça. Né? Essa é o mote que eu utilizo na gestão de ativos. Como é que eu quero ser em 2050? O que eu preciso fazer hoje para que quando chegar em 2050, né, o fim seja aquele que a gente planejou, que não é um fim, né, é um recomeço, uma nova realidade. Begin with the end in mind. Comece com o fim no começo, na cabeça, ok? Lafraia, queria te agradecer demais aí por esse tempo, por toda essa aula. E aí, em breve, a gente se encontra novamente. Muito obrigado, hein? Muito legal. Obrigado, Marcelo. Boa sorte. Fiquem seguros todos aí. E, pessoal, queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente hoje. Nossas informações, as informações do Lafraia, da Abramandos, todos os livros que ele tem, desses 12 livros que já foram publicados por ele, muitos outros que vêm pela frente, vão estar todos aí na descrição do vídeo. E espero vocês na próxima, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau, tchau.